Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucasinho e tô vindo aqui para falar hoje para vocês sobre o encerramento da participação do Botafogo na Copa São Paulo Júnior 2016. Estávamos então no grupo 9, sede em São Carlos, enfrentaríamos o Internacional, o São Carlos e o Serrano da Bahia. Primeiro jogo, o Botafogo perdeu de 6-0 do Internacional. Vou deixar o link dos vídeos aí com os gols pela IPTV. O Botafogo teve duas falhas logo no começo do jogo, duas falhas individuais, e isso desestabilizou bastante o time. O time não conseguiu fazer o seu futebol. Para mim, na minha opinião, o Botafogo tinha que ter jogado um pouquinho mais fechado, respeitando o Inter, tentando buscar aí um 0-0, um resultado menor aí, um empate. Jogaríamos pelo empate, porque teríamos depois os dois jogos contra o São Carlos e contra o Serrano para tentar a classificação. A mesma coisa se invertesse o jogo, se o Inter fosse o último, a gente poderia de repente jogar para empatar com o Inter também, né? Dependendo da pontuação. Mas não foi isso que ocorreu, o time levou 2-0, continuou em cima, de uma certa forma desorganizada. Segundo tempo, levamos o terceiro, o quarto, o quinto e ao apagar das luzes o sexto. O Botafogo teve um jogador expulso ainda, isso complicou. Nada estava perdido, teríamos então o segundo jogo, o jogo contra o São Carlos, que foi na segunda-feira. Uma vitória traria uma esperança maior. O Botafogo saiu na frente do São Carlos, levou um empate, levou a virada e no finalzinho conseguiu um empate que dificultou bastante por causa da diferença do saldo entre o Botafogo e o São Carlos. No segundo jogo do dia lá, o Internacional ganhou do Serrano de 6-0, né? Duas goleadas do Inter por 6-0. Botafogo, então, tinha que no último jogo fazer 10 no Serrano e torcer por uma vitória do Inter sobre o São Carlos. Foi o que não aconteceu. O Botafogo saiu na frente do Serrano, 1-0, logo no comecinho, levou um empate ainda no primeiro tempo, conseguiu fazer 2-1 no segundo tempo, levou o empate numa cobrança de escanteio, e no finalzinho ali fez o terceiro gol, evitando uma participação mais complicada, né? Ficamos aí com os 4 pontos, o Serrano não fez nenhum ponto. O São Carlos, até surpreendentemente, venceu o Inter por 1-0 e ficou com a primeira colocação. O São Carlos foi em primeiro com 7, o Inter com 6, em segundo os dois ficaram classificados, o São Carlos enfrentando o Rio Claro e o Internacional enfrentando o Criciúma na segunda fase, o Botafogo eliminado e o Serrano também eliminado. O que dizer a respeito dessa participação do Botafogo na Copa São Paulo? Ficamos na 66ª colocação, né? Classificaram 56 equipes, entre os eliminados, de 57º até o número 122, né, que foram os participantes, o Botafogo ficou na posição número 66. Todos nós acreditávamos numa Copa São Paulo difícil. Em relação ao ano passado, muitos jogadores saíram, não tivemos o Sub-20, o investimento estava focado na Série D e não tivemos a mesma reposição de jogadores que tivemos, por exemplo, no ano passado, né? Apesar da boa colocação, quarto colocado no Paulista Sub-17, infelizmente aí não teve muitos jogadores aí aptos a participar aí desse campeonato. O Inter praticamente com uma equipe sub-19, né? O São Carlos, como dono da casa, sempre tem um pouco mais de vantagem por conhecer o campo e tudo mais, né? Bom, mas é isso aí, sem ficar com muita desculpa, a gente já foi eliminado outras vezes na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e tivemos boas participações no Campeonato Paulista, posteriormente até com atletas da Copa São Paulo participando. Vamos lembrar aí de 2013, que depois o clube se estruturou, conseguiu ser vice-campeão Sub-20 no mesmo ano. Em 2014, muitos desses atletas de Copa São Paulo e Sub-20 jogaram a Copinha, né, a Copa Paulista, e fomos vice-campeões também. E aí, esse ano, tivemos atletas disputando o Campeonato Paulista e até a própria Série D, e a gente conseguiu conquistar o acesso. Mas é isso aí, vamos lá, bola para frente. Espero que o Botafogo dispute o Sub-20 esse ano, para ter um pouco mais de seleção, conseguir trazer jogadores aí do 17 que estouraram a idade, trazer outros jogadores para testes aí, para que ano que vem
não sejamos eliminados na primeira fase, né? Somos 2 vezes vice-campeões dessa competição, coisa que poucos times são, né? E eu acho que a gente tem que chegar um pouquinho mais longe. Ontem, por exemplo, o Inter venceu o Criciúma, já está na terceira fase, deve cruzar com o São Carlos do Rio Claro, e eu acredito que o Inter vai avançar mais para frente, ter um bom time internacional. Teve a questão do goleiro Thales, que mais para frente a diretoria aí vai dar maiores explicações. A gente sabe, me parece, o goleiro Felipe, que participou, vai ser o goleiro reserva, né, o terceiro goleiro do Campeonato Paulista. E uma coisa que ficou um pouquinho aí, o pessoal questionou, o goleiro que foi vice-campeão ano passado e tudo mais, estava participando dos jogos treinos e acabou não sendo, não participando do campeonato, né? Ficou na reserva dos 3 jogos. Mas, vamos lá, águas passadas. A diretoria aí vai passar informações, eu acho que deve ter uma avaliação aí sobre a disputa da taça. E bola para frente. Temos aí sub-13, sub-15, sub-17, do Zé e o sub-20. Mas, beleza, pessoal? Então, vou deixar aí o link dos vídeos dos gols da EPTV. A gente não pode usar os vídeos e ficou complicado puxar os vídeos. A TV Botafogo não fez a edição dos gols de forma separada, né, nos jogos. Então, os vídeos eram muito grandes, ficou complicado tirar e trazer para vocês. Mas aí tá os vídeos de forma resumida aí para vocês também, dos gols e as reportagens da IPTV. Daqui a pouco, falando mais sobre o Campeonato Paulista, a federação deve lançar a tabela detalhada, né, com os horários, com os jogos já definidos, datas e horários, né, transmissões e tudo mais. Essa semana agora o Botafogo deve também falar sobre os valores dos ingressos e a minha dica, seja um Botafanático, que vale muito a pena, além da questão dos descontos, os ingressos para os jogos, tem também os descontos na rede conveniada, vale muito a pena, tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como eu, sócio ouro, não me arrependo. Então é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus, fui, viva o Botafogo!